Oi, aqui é o Bruno Giuliani da Abra Coaching e agora eu estou aqui, tenho a felicidade de trazer para vocês mais uma entrevista, mais um estudo de caso sobre como que as pessoas agregam o coaching na vida delas. E hoje eu tenho o privilégio, eu tenho o prazer de estar aqui com a Fernanda Dutra, da Triex Treinamento, e ela que foi a minha aluna, uma das minhas alunas da formação em coaching em 2012, numa turma que eu estava realizando lá em São Paulo. Ela e a sócia dela, Ana Penarotti, que eu tive a feliz surpresa de ter aí essas duas consultoras e treinadoras fantásticas. E agora eu vou aqui conversar 3 anos depois da formação com a Fernanda, né? Para a gente ver o que está de diferente na vida dela, nos negócios dela e como que você consegue, você que talvez tenha aí uma empresa de consultoria, de treinamento, gosta dessa parte de desenvolvimento humano, como que você pode usar e quais dicas que ela tem para você fazer uma diferença, então, no seu negócio. Fernanda, muito obrigado por estar aqui trabalhando comigo aí nessa entrevista para difundir mais aí o coaching. Legal? Oi, Bruno. Obrigada pela oportunidade também. Estou super feliz de estar aqui conversando com você. Para mim é um prazer. Olha, gente, a Fernanda, então, foi uma aluna aí que teve até uma presença assim, bem marcante nos treinamentos. Aquelas pessoas que, por mais que você forme, eu posso formar 5, 10 mil pessoas. Eu nunca vou esquecer, porque foi uma das sessões, ela foi a participante de uma das minhas demonstrações e foi uma das sessões de coaching que eu mais me orgulho que eu fiz dentro daquela sala de aula. E, ao mesmo tempo, que é uma das sessões que eu mais orgulho, eu tinha que encontrar um jeito muito peculiar de poder contar, de certa forma, o que aconteceu naquela sessão. Porque quando eu falava assim, cara, como é que eu vou contar para os outros que eu ajudei uma aluna a engravidar? Isso não ia pegar muito bem, né? Quando eu cheguei e conversei. Então isso aí, depois você que ficar assistindo até o final dessa entrevista, você vai saber mais sobre isso. Mas primeiro, conta aí, Fernanda. Cara, como é que você e a Ana têm mais ajudado as pessoas através do coaching e das suas outras, aparentemente, artes de desenvolvimento humano que vocês trabalham? Bruno, a gente tem uma consultoria, a gente trabalha com gestão de pessoas e, assim, eu sempre brinco, eu não acho que eu estou trabalhando. Assim, aquela coisa da missão da empresa tem a ver, tá congruente a missão de alma que nós duas temos, que a gente criou, né? Então, nosso negócio é estimular pessoas, desenvolver pessoas. Eu acho que sem o coaching é impossível. Assim, hoje em dia eu vejo a empresa, eu não consigo enxergar um treinamento, uma palestra, uma consultoria sem ter a base do coaching. Lógico que a gente atende o coach também, mas a base do coaching não é só para o atendimento de coach, ela é inata para tudo, né? Então, acho que eu gosto muito dessa história de você fazer com que o outro se desenvolva, não que você dê o peixe, né? Você faça o outro pescar. Então, para mim, assim, mudou muito. A gente já atendia coaching antes, mas não com o aprimoramento que a gente teve com a Abra Coaching, né? A gente já tinha outras formações que nos permitiam, né? A gente estava até brincando sobre isso, né? Permitir é uma coisa, né? Então, assim, permissão a gente já tinha, mas eu acho que a Abra Coaching foi uma coisa muito boa para a nossa vida. Até porque eu tive meu segundo filho, né? Vou deixar para curioso, vou deixar para curioso. Vamos deixar para depois. Mas, olha, formações que a gente estava ali, que formações são essas que você já tinha anteriormente, que vocês utilizavam como base para o trabalho Assim, de vocês, que obviamente já funcionavam também, né? eu sou master em programação neurolinguística e também tenho uma formação da antroposofia que tem toda essa base para atendimento e desenvolvimento de pessoas. Mas eu acho que quando a gente faz a formação de coaching especificamente, você organiza melhor isso, você usa a metodologia de uma forma mais adequada, você direciona mais, assim, então até achei muito legal. Eu, particularmente, quando estava fazendo a sua formação, a primeira etapa, você trazia conceitos de marketing, você trazia conceitos de PNL, você trazia conceitos de administração, enfim, várias coisas, né? E que eu ficava pensando comigo, poxa, eu já aprendi essas coisas em lugares diferentes, mas essa organização de juntar tudo isso e formar uma estrutura de atendimento para desenvolver a pessoa
é o que faz a diferença, né? Então, quando você vê aquela estrutura, olha, você tem esse material, você pode desenvolver dessa forma, e você dá o seu tom, né? Porque não é uma coisa que eu acho legal da sua formação, é assim, que eu não saí de lá um robozinho, né? Todo mundo tem que fazer assim, primeira sessão, segunda sessão, você aprende a ter inteligência do coach. Então, para mim, isso foi fundamental. E falando em inteligência do coach, eu sei que todo mundo dá, então, o seu toque pessoal, seu toque especial nessa sua inteligência do coach. E como que vocês aí na Trix estão adicionando, diferenciando o processo aí para ajudar ainda mais os seus clientes? A gente está usando o que eu chamo de coach holístico, a gente chama de coach holístico, porque a gente usa os 4 planos de desenvolvimento, né? Então, os 4 pilares, mais ou menos assim, é o que seriam esses 4 pilares? É o corporal, né? O corpo, mente, emocional e o espiritual. Então, o corpo não dá, não posso trabalhar uma pessoa, não importa que ela está com um objetivo específico de carreira. Se ela não tiver saúde, se ela não tiver condições físicas, ela não vai conseguir fazer. Então, a gente sempre trabalha para que ela haja esse equilíbrio. O mental, porque ela precisa ter o cognitivo, ela precisa ter o planejamento estratégico, ela precisa fazer a construção daquele objetivo, enfim. E aí a gente trabalha a questão emocional, né, da inteligência emocional dela, a inteligência social, dela trabalhar e trazer isso em equilíbrio, porque geralmente isso é um dos maiores boicotadores de metas que a gente percebe, é o estado emocional. E aí a gente trabalha também o espiritual. E o espiritual não no sentido religioso, né, mas no sentido de missão de alma, de propósito de vida, o que você quer, o que você deseja, que seja mais profundamente ligado ao seu eu superior, para você não criar objetivos que sejam vagos, que sejam superficiais, mas que sejam realmente congruentes ao que você é como pessoa e plano em todos os níveis, né? Não sei se eu te Que barato. Não, foi excelente. Eu adoro coisas sintetizadas, sabe? Quanto mais às vezes a gente consegue pegar um tema tão complexo, amplo, e resumir em 2, 3 minutos, igual você fez, isso é a verdadeira arte, né? Porque a gente mesmo, nós como coach, a gente sabe que você tem às vezes uma hora dentro de uma semana, uma hora a cada 15 dias, ou às vezes até menos tempo para ajudar nossos clientes a ser o mais conciso possível e fazer eles serem também mais práticos na sua vida como um todo, ou mais desacelerados, mas trabalhar esse campo holístico, isso aí realmente é fantástico, Fernanda. Então, conta aí alguns casos que você, obviamente, você não precisa dar nome aos bois, mas talvez aí 1 ou 2 casos do tipo de cliente que você mais se orgulhou de ter ajudado. Então, Bruno, como eu estava te dizendo, o coach holístico, a gente trabalha também em 4 dimensões. Dentro dessas 4 dimensões, a gente trabalha a arte, a filosofia, as ciências e tradições espirituais. Então, por exemplo, tem muitos atendimentos que eu faço que eu eventualmente uso a arte no meio de um atendimento de coaching. Por quê? Porque vai abrir a mente, a pessoa vai conseguir se direcionar para o objetivo dela com mais clareza, ela vai conseguir ampliar a percepção visual dela, da situação que ela está tendo. E teve alguns casos, né, que eu peguei de coach que eu acho que foram muito bacanas. Um deles, por exemplo, é muito complicado quando você recebe um cliente que quem te contrata, que a gente chama em marketing de shopper, né? Quem te contrata não é o consumidor final, né? Porque é muito fácil quando é um life coach, que a pessoa fala, olha, eu quero tal coisa e eu quero um trabalho de coach. É muito diferente quando, por exemplo, um diretor contrata para um coordenador, que foi Ou seja, um caso de coaching um coach executivo. executivo, que é o que a gente mais atende. Então, quando a gente pega situações assim, é um desafio, porque eu tenho ali um diretor que fala assim para mim, olha, eu tenho uma vaga para gerente, esse coordenador tem tudo para ser esse gerente tecnicamente, mas o comportamental dele não é adequado. Eu não tenho forças aqui políticas para promover essa pessoa. E eu preciso que você, no seu trabalho de coaching, me ajude a que ele tenha condições de ser um gerente. E aí, o que eu respondo para esse diretor? Eu falei, ok. Olha só dar um pause aqui que você falou.
e aí você já continua. Isso é das histórias mais comuns que a gente escuta aí na empresa. A pessoa ela é super competente, tem aquele currículo, né? E não consegue, você falou, ele não tem condições de ser um gerente. E eu tenho certeza que é nessa parte que você entra. Ele ser a pessoa que tem as condições de ter aquele cargo. Porque muita gente quer ter, né, um cargo, mas não quer ser a pessoa que consegue naturalmente aquilo. Então, conta aí qual foi o seu papel, então, no gestão desse triângulo amoroso aí que, de certa forma, aconteceu. Eu acho que assim, tem várias situações, né? Primeira coisa, quando essa pessoa está me contratando, é que eu falei, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A boa notícia é que é impossível uma pessoa passar por 12 sessões de coaching e não se desenvolver. Né? Impossível eu não posso dizer, porque depende muito da pessoa, mas assim, há uma grande probabilidade dele se desenvolver. E eu tenho certeza que esse potencial que está nele vai se aflorar e vai ser bacana. A má notícia é que ele pode se desenvolver tanto que ele chega à conclusão que não é isso que ele quer. Que ele não quer ser gerente aqui nessa empresa, que ele quer ir embora, ir para o mercado. Então, eu lembro até a cara que esse diretor fez para mim, fez tipo, né, você quer vender o seu trabalho? Não estou entendendo. E eu acho que essa clareza, essa veracidade é importante, né, Bruno? Porque eu falei, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu não vou chegar para ele numa sessão de coach e dizer, olha, você tem que virar gerente porque estou sendo contratada para você ser. Então agora vamos lá, você precisa ser assim, assim, assado. Isso não é coach. Né? O processo de coach ele exige que ele queira alguma coisa, que ele faça um planejamento para que ele alcance o objetivo dele. Então, o desenvolvimento é fato. Agora, não necessariamente o que eu estou sendo contratada vai ser o resultado. Então, a pessoa precisa saber disso. Então, Fernanda, conta aí um caso bacana que você, então, trabalhou aí como coach, uma pessoa que precisou aí dos seus serviços, que você se orgulha bastante. Olha, Bruno, tem vários casos assim que a gente pega. Como eu estava te dizendo, o coach holístico, a gente trabalha não só os 4 níveis, mas a gente também insere questões de arte, filosofia, ciências e tradições espirituais, né? Então, por exemplo, teve situações que eu usei a arte para desenvolvimento. Tem um caso que é bem interessante, que eu acho que a maioria dos coaches que trabalham com coach executivo passam por isso. Aí, quando a gente está no coach executivo, é muito comum que, né, o diretor me contrata para fazer o coach de um coordenador que ele quer desenvolver para virar um gerente, quer promover para um gerente. E aí, o que é o briefing que eu tenho? Ele é um ótimo técnico, mas ele ainda não está preparado para comportamental para ser um gerente. E aí você tem uma situação que a gente fala no marketing, que seria não é o comprador final, não é o consumidor, que a gente brinca que é o shopper, né? Então, quer dizer, quem está comprando o meu produto não é quem vai usufruir, não é o meu coach. Então, eu tenho uma situação delicada aqui, porque eu tenho que dizer para ele o seguinte, ok, eu tenho um briefing, um caminho a seguir. Mas eu não posso chegar para o meu coach e dizer, olha, aqui é o seguinte, estou sendo contratada para você virar um gerente. Até porque aí perde a característica de um coach. Eu preciso que ele desenhe o objetivo dele, que ele queira alguma coisa, que ele faça um planejamento estratégico para isso acontecer. Então a gente tem uma primeira situação que já é delicada. A segunda situação que é delicada é que eu brinco, né, e falo, né, falei para esse diretor, falei, olha, é o seguinte, eu falo várias situações desse tipo, né? Bom, é o seguinte, você tem uma boa e uma má notícia, né? A boa notícia é que com um processo de coach as pessoas se desenvolvem. É difícil que você invista num coaching e a pessoa saia exatamente igual. Ela vai se desenvolver, ela vai ter um despertar, ela tem uma transformação. A má notícia é que nesse despertar essa transformação, ela pode se dar conta de que aqui, nessa empresa, não é o local que ela quer ficar e que não é esse o objetivo que ela quer para a vida dela. Agora, essa má notícia é boa, na verdade, porque de qualquer jeito é bom. Porque você ter uma pessoa aqui que não está engajada, que não é isso que ela quer, não é bom para você. Então, é bom um processo até para despertar e ter certeza que essa pessoa quer ficar aqui para você investir, para que ela se desenvolva aqui dentro, ou se ela precisar partir, que ela vá.
mas você já sabe que ela não é a pessoa certa. É o que eu gosto sempre de falar, né? Teve uma época aí que eu dava treinamento em company, né? Pegava casos também de coach executivo e eu falava que era melhor você desenvolver uma pessoa da sua equipe ou então da sua empresa e correr o risco dela sair, do que você não treinar ela e correr o risco dela ficar. Né? Imagino que É seja. isso, é exatamente isso. E você falou outra coisa bem interessante antes da gente mergulhar aí nesse caso, que foi, olha, ele tem que ser o gerente, tá? Eu quero que essa pessoa seja o gerente e não simplesmente tenha um cargo de gerente. E é aí que com certeza entrou o seu trabalho como coach, né? Fazer ele se tornar quem tem condições de sustentar esse cargo de gerente. E como é que você fez isso? Então, uma das coisas, né, durante o processo, primeiro que esse coordenador, ele, por conta própria, tinha como objetivo, ele traçou objetivos pessoais e profissionais junto comigo, e um deles, no profissional, era realmente se tornar gerente. E um dos problemas que ele tinha é que era a questão da autoconfiança, a autoestima dele estava muito baixa. E aí quando eu percebi isso, eu fiz uma atividade com ele artística, e aí, obviamente, ele teve um choque ali naquele momento, né? Que ele achou que não era capaz, que não tinha formação, enfim, ele fez e ficou muito bom. E aí ele trabalhou, isso foi um ponto muito forte nas nossas sessões, porque isso deu autoestima para ele. E aí, num outro momento em que ele ficou numa dúvida muito grande, a gente fez aquelas sessões das cadeiras vazias, né? Que, para quem não conhece, usa o psicodrama e ele acaba se baseando em pessoas que ele confia, que tem credibilidade, né? No mundo da imaginação dele. Então, foram duas coisas que aliadas, né? Então, o uso do psicodrama com o uso da arte, da atividade artística, deu uma força para ele que você não reconhecia ele. Em 3 sessões, assim, que aconteceram essas coisas, ele vinha com outra postura, o andar dele estava diferente. O sentar, a forma de falar, a expressão dele já estava mais confiante, ele já estava mais firme, ele já sabia mais o posicionamento que ele deveria ter. A construção do planejamento estratégico dele foi completamente diferente. E isso provavelmente foi percebido pelo diretor dele e por outros colegas de trabalho. Foi percebido. E todos os nossos relatórios eu nunca compartilhei com o diretor, né? Então eu fazia os relatórios, a gente fazia isso, ficava entre eu e o coach. Com o diretor, a única coisa que eu fazia era um apanhado geral em que eu copiava o coach para ele saber que tinha transparência ali, mas o melhor resultado mesmo era o que era visível no dia a dia. Né? E aí, nessa mesma empresa, como foi um case de sucesso, me contrataram logo em seguida para um outro caso, que também era uma situação bem similar, e que esse caso era um outro coordenador também, que ia virar gerente, né? E que ele batia de frente com a diretora dele. Só para vocês saberem, o anterior, ele hoje é gerente lá, conseguiu os 2 objetivos dele, tanto o pessoal como o profissional. E a gente acabou fazendo uma amizade, né? Ele às vezes me manda mensagens, olha, consegui tal coisa. E aí ele faz depoimentos, é uma coisa super bacana, assim, né? Falando nisso, qual foram os depoimentos mais legais, assim, mais emocionantes que você já recebeu como coach? Eu acho que, tanto como coach, como palestrante, sempre, é muito comum eu receber mensagens assim, de gratidão, né? Da pessoa dizer, poxa, você mudou meu olhar, você fez com que eu enxergasse algo que eu não via antes. E eu sempre respondo, falo, não fiz nada. Eu só te estimulei, isso estava dentro de você. Eu só usei a ferramenta certa para que você usasse seu potencial. Né? Aí até a pessoa fica, não seja modesta. Eu tô te elogiando. Bacana, eu fico muito feliz. Eu fico mesmo. Eu recebo mensagens assim
sabe, de a pessoa dizer, poxa, teve uma coach que eu ajudei ela a escrever, ela a ser escritora, e ela me escreve coisas tão bonitas, assim, que bacana, você mudou meu olhar, eu consegui enxergar um potencial que eu não via em mim, na verdade, eu tinha um sonho que virou uma meta, e isso foi graças ao coach. Então, esse tipo quando a gente recebe esse tipo de mensagem, é muito gratificante, né? Como se você falasse, poxa, valeu a pena, né? Valeu a pena tudo. Valeu a pena existir, né? Porque eu sei que eu posso fazer diferença na vida de alguém. Mas é que eu falei, o que eu respondo é sincero. Eu acho que a gente acaba sendo uma ponte, uma ferramenta para que a pessoa use o potencial que está nela, né? A gente só deu um empurrãozinho para ela caminhar, né? Mas ela vai, é ela que tem as pernas, são dela, né? Então, é Perfeito. bacana. E, e Fernanda, hoje alguém aí para, por exemplo, se tiver aí um gerente ou um coordenador assistindo essa nossa entrevista, ou então um diretor que tem aí algumas pessoas que ele enxerga um grande potencial, mais ou menos quanto que ele precisaria investir para ter você a serviço aí dele, da organização dele e principalmente dessa pessoa a ser desenvolvida? A gente está com pacotes, Bruno. Assim, eu tenho dois pacotes diferentes, né? Tem pessoas que preferem o coach presencial, e aí, obviamente, a gente acaba tendo um investimento um pouco maior, porque hoje, principalmente, se for fora de São Paulo, eu estou em São Paulo, né? Então, aí você acaba tendo um investimento um pouquinho maior, que varia de uns R$ 4.500, mas considerando já as 12 sessões com a aplicação da ferramenta de inventário comportamental, para trabalhar o autoconhecimento, né? Uhum. Bom, quando a gente consegue fechar um pacote que a gente faça por Skype, aí eu consigo reduzir um pouquinho o investimento, aí obviamente a gente consegue reduzir para uma faixa de 3.500, até dependendo de como a gente fizer um pouco menos. Mas está mais ou menos nesta faixa, já considerando as 12 sessões, né? E considerando também Uhum. que o coaching ele não simplesmente termina, né? A gente deixa um canal aberto, então é muito comum terminar as sessões de coaching, então eu estava comentando, né? Esses dois casos eu atendi da mesma empresa. Então, o que é comum? Você fecha um caso de sucesso, a empresa continua te contratando. Então, é uma empresa que eu sempre estou atendendo algum coaching. Eu encontro eles, né? Os coaches que eu já atendi, Uhum. eu encontro. Então, é muito comum as pessoas pararem, conversar, conversa de corredor. Às vezes, eu queria te contar uma coisa. E eu acabo disponibilizando um tempo para ouvir, para dar uma continuidade, porque eu acho que, né, assim, terminou, então acabou. Né? Não vou falar mais, não existe isso. Então, o canal fica aberto, né? Até comentando desse fundo que eu ia te falar, esse outro caso, que foi logo em seguida da mesma empresa, a gente trabalhou o conflito, né? E aí você enxerga, é possível a pessoa enxergar que o conflito está nela, não no outro, né? É sempre assim. Né? Então, aquilo que Uhum. você projetou no outro, aquilo que te incomodou no outro, às vezes são reações a uma ação sua, né? Então aí eu trabalhei coisas de desapego, eu trabalhei situações assim de um nível mais profundo e que ele realmente tirou todo o conflito, e não porque ele passou a concordar com a diretora dele, mas ele começou a perceber várias situações que estavam muito mais nele do que nela. Então, eu acho que o coaching, eu acho que a maior força do processo de coaching é que faz a pessoa virar protagonista, né? Eu não sou mais vítima do mundo que foi cruel comigo e que não me deu oportunidades ou que eu não tive condições. Eu não criei a realidade de construir um mundo com oportunidades, com construções de metas. Eu posso construir isso, eu posso mudar essa realidade. Então, eu acho que esse é o grande ponto. É fazer as pessoas se tornarem protagonistas da vida delas, né? Perfeito, Fernanda. Então vamos conversar aqui sobre o que tem muita gente curiosa para saber. Como que você me ajuda a engravidar? É, mais ou menos. Olha, eu tô lembrado que a nossa sessão, a gente trabalhou, né, que a Fernanda tinha uma vida muito corrida, de muitas viagens para dar treinamento, né? E que era para aproximadamente cerca aí de 2 anos ou 1 ano e meio depois da sala de aula, era para você estar tendo o seu segundo, né? Seu segundo filho.
Então conta melhor aí essa história aí agora para tirar de uma vez por toda qualquer dúvida aí do pessoal sobre como é que estava a sua vida, o que aconteceu e como que eu consegui, então, dentro da sala de formação e coaching, te ajudar a engravidar. Então, é interessante, assim, na época que eu fiz a formação, eu tinha já uma menina, uma filha, e eu sempre tive vontade de ter 2 filhos. E aí, na verdade, sempre quis ter um casal, mas essa parte de nascer um menino foi providência divina, né? Não tinha como ter esse controle. Mas eu sempre tive vontade de ter 2 filhos. Mas, assim, dentro daquela realidade que eu enxergava do mundo, eu, como consultora, viajo muito, dou aula à noite, dou aulas de sábado, é congresso que você participa, é coisas, assim, é uma vida muito corrida, muito... Então, existe, assim, alguns paradigmas que a gente vai criando que vai te limitando, né? Olha, realmente é mais complicado, a minha filha já fica muito, né, com essa situação de às vezes o pai tem que ficar sozinho com ela para poder viajar a trabalho e tal. Então, em várias conversas que a gente tinha, eu e meu marido, a gente falou, acho que é melhor ficar com um filho só. E engraçado, Bruno, que a gente programou a vida para ter um filho só, né? Então, uma casa de 3 quartos, um quarto era escritório, né? Que eu tinha acabado de reformar, né, quando a gente começou o coaching, então ele estava um escritório perfeito. E assim, tudo certo, meu marido. Só que existia uma vozinha interior que dizia lá, olha, você quer segundo filho. E eu abafava essa vozinha. E quando a gente estava ali na sua aula, e você pediu um voluntário, e a Sheila era uma outra aluna, ia ser a voluntária, e me deu uma intuição, uma vontade de trabalhar isso. E era uma coisa que estava abafada há muito tempo, não era algo que eu tinha contradição, que eu ficava falando que queria e não queria. Não, é já algo que a gente tinha conversado, vamos ter um filho só. E naquele momento, uma voz da intuição me falou, não, por que você não revê aquela sua decisão? E eu levantei a mão, falei, será que eu não posso fazer? E aí foi interessante, porque a dinâmica da sala de aula também favoreceu, né? A Sheila achou, todo mundo achou interessante a questão que eu levantei, a Sheila abriu mão de fazer e eu fui a sua voluntária. Eu lembro que eu realmente foi atípico, porque tinha uma outra pessoa antes, né? E com certeza é mais uma espécie de uma intervenção divina, porque eu falei, olha, quando você se voluntariou, ela já tinha sido escolhida primeiro, né? Exatamente. Demorou para, vamos supor, se relutou um pouco antes de se voluntariar. E eu falei, olha, tem que ser uma decisão principalmente aí da Sheila e do grupo que tinha elegido a Sheila. Eu vou no banheiro, quando eu voltar eu quero a decisão pronta. Normalmente eu tenho um radicalismo, né? E quando eu voltei, o grupo escolheu você, uma coisa assim que eu fico assim, muito grato, porque foi uma das decisões mais emocionantes que eu já fiz de coaching, não só dentro de aula, mas como em qualquer... o que eu acho que na verdade nem favorece de ser dentro de sala de aula, que você perde um pouco da confidencialidade, né? Tem os seus colegas lá assistindo, podem até estar jogando uma energia positiva, mas tem os colegas assistindo, mas tanto dentro como fora. Foi aquilo que eu falei, é uma sessão que eu nunca vou esquecer. Conta aí, então, aquele etapa a etapa, digamos assim, o que aconteceu depois na sua vida? Então, aí a gente fez a sessão, foi super emocionante, eu estava de olhos fechados, você fez a sessão como se eu projetasse para o futuro e voltasse, a gente fez um smart junto, decidiu junto. E aí, quando eu fui fazendo, imaginando, né, o teu filho e tal, eu fui... engraçado que na própria sessão em sala de aula, eu já fui desmistificando as crenças limitantes, já fui ampliando as crenças, né, que eu fui começando a enxergar possibilidades. E a minha sócia estava presente em sala de aula, né, que era uma das pessoas envolvidas, e a outra pessoa envolvida era meu marido. Naquele dia eu cheguei em casa e falei, bom, eu comentei com ele que tinha tido uma sessão muito emocionante, eu contei o que aconteceu em sala de aula, e eu me emocionei quando eu contei isso para ele. Ele se emocionou, quer dizer, eu resgatei nele um desejo. Ele falou, se isso é tão importante para você, então vamos rever nossos planos. E aí, daquele dia, uma das alunas precisava exercer o coaching, ela pediu para continuar o coaching comigo. Então, aquela sessão deu continuidade com ela, e aí eu fui fazendo um planejamento estratégico que eu trocava por exemplo, principalmente com a minha sócia, né, que era o meu stakeholder mais forte ali, porque
estar grávida exigiria uma ausência de 5 meses depois, né? E eu precisava, por um período, não viajar. Então, a gente replanejou a empresa para que até os 2 anos de idade do meu filho eu ficasse sem viajar. E as viagens ficassem mais com a minha sócia, a gente conseguisse estruturar mais trabalhos em São Paulo. E eu fui trocando com meu marido, porque aí a gente tinha a situação de planejamento familiar, porque eu tinha uma casa que estava planejada para um filho só, eu tinha, né, toda a situação financeira condicionada para um filho só. E aí a gente foi organizando, e aí providência divina, encantadora, que em dois meses depois do curso eu estava grávida. E Eu, aí, quando eu apareci grávida, eu passei uma mensagem para as pessoas que estavam na sala de aula, e ninguém acreditava. Falando, não, não é possível. Você está grávida. Não, não é possível. E o mais legal, Bruno, é que, lógico, sempre que você faz um planejamento, não acontece exatamente como você planejou. Mas, assim, em linhas gerais, aquilo que a gente planejou deu certo. Agora, meu filho está com 2 anos e 3 meses. A primeira viagem de trabalho que eu fiz foi agora para Curitiba, que eu fiquei uma semana fora. Eu voltei a viajar a trabalho agora. Quiser acontecer exatamente como programado, esperar até ele completar 2 anos para voltar a viajar a trabalhar. Então, tudo perfeito, né? Perfeito. Então, só tenho eu gratidão, lembro, gratidão total. eu lembro como se fosse às vezes hoje, que inclusive quando eu te ajudei a desenhar a meta em si, era o aniversário de 1 ano dele, onde você era a principal responsável. Não bastava ter o filho, era você também descarregar o seu marido da obrigação de criar sozinho, né? De cuidar mais do que você cuidaria. E realmente eu lembro bastante, assim, igual você estava relatando o depoimento dos seus clientes, eu também, eu lembro que eu fiquei bastante emocionado quando você chegou, e eu não esqueço, assim, se foi exatamente pelo Facebook ou pelo e-mail, né? Eu não sabia que um curso de coaching ia trazer um resultado tão bonitinho, né? Ou tão fofinho. E já era a foto, né? Do Nicolas recém-nascido, né? Um menino loirinho, lindo. E aí, Aham. providência divina me deu um menino, eu fiquei com o meu casal. E é tão interessante porque é coisa simples, né? Isso que é legal dizer. Mas você vê o escritório, não vê mais o escritório, virou o quarto dele. Uhum. E aí eu desapego, né? Porque eu tinha acabado de reformar, eu estava com o escritório todo reformadinho, eu tive que desfazer dele. E aí a gente tem que, às vezes, aquele exercício da perdas e ganhos, né? Você tem que Uhum. trabalhar os desapegos, né? De, olha, desapego ali, é coisa simples que eu estou dando exemplo, que é material, mas tem outras coisas, né? Então eu desapeguei por 2 anos de fazer as viagens, ficou mais por conta da minha sócia. Eu pude fazer outros projetos em São Paulo que também foram tão gratificantes quanto. Então você vai trabalhando coisas assim nas perdas e ganhos que são sensacionais, né? Você percebe, você ressignifica muita coisa, né? Então é possível, é possível. Então o mais legal, eu acho que quando a gente vive a experiência, atuar como coach fica mais forte, né? Porque a gente sabe que aquilo funciona. A gente sabe, a gente mesmo usa, né? Não é casa de ferreiro, espeto de pau. A gente usou com a gente e depois para fazer com outra pessoa. Então é sensacional. É muito bacana, assim. Quando você falou do depoimento, né? Quando alguém vem me dar um depoimento de gratidão, de tudo isso, eu falo, poxa, é o sentimento que eu tive com você naquele dia, né? Então eu Aham. acho assim, é isso, é uma troca de energia, né? Você tá tendo gratidão, recebendo a gratidão e tá trocando energia, tá sendo bom para todo mundo. É a unicidade, né? Tá todo mundo bem porque tá todo mundo se dando bem e tá trocando energia de uma forma positiva. Não só eu pensando em mim, que quero ganhar dinheiro para atender. Tanto é, Bruno, que assim, é lógico, a gente precisa cobrar pelo trabalho que faz, mas se tiver situações assim delicadas e que a pessoa está precisando, eu já fiz atendimentos gratuitos, porque não é só o dinheiro que mobiliza, né? Eu acho que Uhum. tem uma causa maior e a gente faz. É legal. Eu acho legal. Eu indico aí os meus alunos, na verdade, normalmente não tipo, fazerem o atendimento gratuito para desenvolver a experiência, mas não, a cada
X atendimentos pagos que eles fazem, eles podem doar um atendimento gratuito como caridade. E não necessariamente como muita gente chama daqui de primeiros atendimentos pro bono para desenvolver segurança, né? Eu estimulo mais, e exatamente como aconteceu com você, né? Que já saiu do curso, conseguindo cliente, cobrando dele. Sim, né? cliente saindo. Mas a gente faz trabalhos voluntários, porque essa energia é importante, né? E não é todo mundo que tem condições, né, de pagar. Então a gente faz sim. E é importante, porque que é congruente ao que a gente vende, né? Quando a gente fala para a pessoa fazer um coach, alguma coisa, a gente está dizendo para ela, encontre a missão da sua alma, encontre o seu propósito de vida. Se a gente está no nosso, a gente estava dizendo agora um pouquinho antes da entrevista, né? Que eu não me sinto trabalhando aqui, eu tô me divertindo aqui, tá gostoso, tá legal fazer essa entrevista. Então é isso, a gente tem. A gente já até tá estourando o limite da. Aqui é o Domênico De Masi falava, osso criativo, quando você não tá mais separando o que é trabalho do que é diversão, né? Então é isso. Tenho só gratidão, eu com certeza indico a Abra Coach, eu sempre falo com muito orgulho que eu fiz a Abra Coach. E fico à disposição sempre para qualquer outra entrevista que você precisar. Perfeito, Fernando. Eu também sempre falo com muito orgulho de ter a turma da Triax como alunos, né? Não alunos como coach de sucesso, trazem assim um grande orgulho para a Abra Coaching, para mim, como ter vocês por perto, simplesmente. E, Fernanda, que nem a gente está falando ali, deu para ver que vocês têm uma vasta gama, né? Que vocês atendem tanto empresas, mas podem ajudar pessoas que estão aí também atrás de se tornar quem elas precisam, se desenvolver através aí do coaching com uma pegada mais holística e até mesmo mais artística. E quem quiser encontrar vocês, como que consegue encontrar aí você? Bom, o nosso site é o www.triaxtreinamento. Vai ter um box aqui embaixo, então vai continuar. Eu ia descrever, eu ia soletrar. Mas acho que vem escrito embaixo, né? Então, triaxtreinamento.com.br. O meu e-mail, eu vou deixar também, é fernanda.dutra@triaxtreinamento.com.br. E eu tenho um blog de arte também, para quem quiser, o corepoesia.com.br. Então temos aí, olha, o triaxtreinamento.com.br, o fernanda.dutra@triaxtreinamento.com.br e o corepoesia.com.br. Então a gente vai dar um jeito de botar isso aqui num box para quem quiser saber mais sobre o trabalho da Fernanda, quem quiser entrar em contato com a Fernanda. E você que gostou aqui dessa entrevista, se você tiver algum comentário, algum depoimento, alguma coisa para falar, basta você rolar essa página aqui e deixar o seu comentário aqui embaixo, tá? E aproveita também e assina esse canal aqui do YouTube para você receber mais entrevistas como essa, que foi, de repente, um pouco mais longo, mas porque a gente realmente tinha muita coisa interessante para acrescentar, né, e passar. E, Fernanda, mais uma vez, muito obrigado aí por tá aí dispondo do seu tempo, né, para ajudar a mim a passar aí essa mensagem, para me ajudar a passar essa mensagem aí do coaching. E obrigado aí também, parabéns por ser quem você é e parabéns pelo Nicolas, que é realmente lindo. Obrigada, Bruna. E a minha sócia também vai te dar uma entrevista, também ela pode te falar um pouquinho mais da Triax. E a gente fica à disposição. Se alguém quiser, tiver interesse de falar com a gente, é só acessar nosso site, entrar em contato com a gente, mandar um e-mail que a gente pode conversar. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Vale dizer também que a gente entrou nesse mundo de escritora e um dos grandes incentivadores foi você também. Então, é isso. A gente tem muita gratidão e boas energias aí para você. Continua brilhando sempre. Tá bom, vamos junto.